Eu não sei se vocês lembram como era a vida de vocês antes de entrar na UFC, mas a minha era mais ou menos assim. Antes de entrar na UFC, eu era um estudante do Instituto Federal do Ceará, fazia um curso técnico lá chamado Mecânica Industrial. Mas o fato é que eu não estava muito satisfeito com o curso, não me encontrava muito nele. O vestibular vinha se aproximando e eu estava em dúvida entre ciência da computação e publicidade. E eu esperava sanar essas minhas dúvidas na Feira das Profissões. Até que em 2009 eu fui para a Feira das Profissões e depois de um balde de água fria, que foi o stand de publicidade, não por causa do curso em si, mas por causa da pessoa que estava lá, que não estava muito motivada com o curso, eu passei pelo curso, pelo stand do curso de Sistemas Digitais, fui recebido pelo professor Jorge e ele me convenceu a entrar nessa jornada do que seria o SMD na minha vida e que foi um grande divisor de águas. Já no primeiro ano dos Sistemas Digitais, eu tive a oportunidade de trabalhar no Proativa, liderado aí pela pessoa do professor Aires e coordenado pela professora Fatinha e Raquel, na época. Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque foi a primeira vez que eu pude trabalhar com design na vida, né, de forma profissional. Mas o que eu não sabia era as portas que o Proativa ia me abrir. E isso viria através de um projeto que existia no Proativa, que conectava diferentes universidades do mundo. E uma delas era a Universidade de Utah, Utah State University, que fica numa cidadezinha chamada Logan. E eu tentei o período de seleção para poder participar desse projeto, para poder ir para Utah e desenvolver o projeto do Proativa lá. Porém, muitas coisas não estavam a meu favor. A primeira delas, e acho que a mais difícil de todas na época, era o idioma, o inglês. Eu não tinha um inglês suficiente, havia tentado o TOEFL, porém, não conseguia nota suficiente. Mas o que me faltava em inglês sobrava de vontade. Então eu mandei a minha aplicação para a Utah State University, paguei todos os custos que tinha que pagar e me preparei como eu pude para preencher todos os requisitos que eles pediam no formulário e mandei minha aplicação de todo jeito, mesmo sem ter a nota mínima. E para minha surpresa, deu certo. Em 2010, eu estava em Utah State University desenvolvendo esse projeto para o Proativa, né, junto com outras universidades, como eu já falei, né, University of Georgia, Universidade de Campinas, UFC e Utah State University eram as 4 parceiras. E a gente desenvolvia lá esse projeto chamado America's Neighborhood, ou Vizinhança Americana, onde a gente conectava uma escola de Logan com uma escola do interior do estado do Ceará, onde os alunos usavam os Zuquinhas aí que vocês estão vendo, esses computadores pequenininhos. Mas o melhor de tudo era que eu poderia estudar por 6 meses em Utah State University. E foi a primeira vez que eu pude modelar um personagem e irrigar esse personagem, como vocês estão vendo aí. Também desenvolvi lá projetos de animação, stop motion e edição de vídeo. Esse macaquinho ele é um pouco esquisito, eu sei disso, mas ele foi fundamental para o meu futuro enquanto artista tridimensional. E além disso, eu tive acesso ao inacessível, né? Eu tive acesso a uma cultura que, para mim, era impossível até de sonhar com isso. Então, foi a primeira vez que eu tive acesso ao MoMA, né? Museu de Arte lá em Nova York. Também pude ir ao Metropolitan Museum, como vocês estão vendo aí. E pude ir a musicais, que era um sonho que eu tinha. Assistir Jersey Boys em Nova York, que foi, assim, maravilhoso. Além de estar imerso, né, na cultura americana, como nesse evento aí que foi o Halloween. Mas, um dia eu tive que voltar para o UFC e os sistemas e mídias digitais ia me provar e me provou de diversas formas. A primeira forma que o curso me provou, me testou, foi através da arte tradicional, seja na forma de desenho ou na forma de arte com materiais não convencionais como areia, como esse Sandman que vocês estão vendo aí. Além disso, também tive trabalhos de famílias tipográficas, como foi a Unai, que foi primeiramente desenvolvida no analógico para depois ser traduzida para o digital. Outra área que eu fui testado no curso foi a área de computação, nas suas diversas áreas, sub-áreas, como programação, nesse simulador de germinação e fotossíntese, computação físicas em experimentos que envolviam o Arduino em Processing e IHC, Interação Humano-Computador, onde eu pude ser bolsista da célula multimídia e fui acolhido aí pela professora Ticiane e pelo professor Cadu.
Também tive a oportunidade de experimentar 3D em diversas cadeiras do curso, o que me renderam trabalhos até fora do curso, como foi poder trabalhar nos cenários iniciais do Trajes Fatais, que seriam em 3D, e também trabalhar na animação do Blug, esse robozinho que vocês estão vendo, para a Minds Idiomas, aqui de Fortaleza. A Minds foi uma oportunidade que me foi conseguida pelo professor Whindersson, e o Trajes Fatais foi um convite, né, do Onofre, que é nosso ex-aluno aqui do curso. Além disso, eu pude trabalhar também, fui testado pelo curso na área que eu mais me identifico, que é animação e audiovisual, onde eu pude desenvolver animações em stop motion, animações 2D, vídeo interativo e até documentários, onde a gente mapeou o cenário indie game de Fortaleza, que foi o caso do 4Game. E nessas situações aí eu trabalhei com duas pessoas muito importantes até hoje para mim, que foi o Demetrios e a Lidiana, meus amigos até hoje, meus parceiros até hoje. Mas sem dúvida nenhuma, uma das maiores provações que eu tive aqui no curso foi organizar o Media Week. Foi uma semana não, foram meses de preparação, onde eu tive que lidar, tive que até que me articular com a direção do curso para conseguir financiamento para trazer professores da USP, por exemplo, uma professora da USP que veio para o evento que eu organizei. E eu tive que me articular com a direção para conseguir passagens e a estadia dela. E nesse processo eu pude contar muito com a figura do Ney, que sempre foi um mentor para mim assim, ao longo do curso, e também foi a pessoa que me colocou no R-Design em 2010. E o que eu achava que já estava próximo da minha conclusão na minha formação enquanto bacharel em sistemas digitais era só o ponto de partida. A minha iniciação ainda ia começar. E eu digo isso porque eu tive uma espécie de encontro com o divino, com a possibilidade de estudar em Teesside University, no Reino Unido, no nordeste da Inglaterra, numa cidade chamada Middlesbrough, através do programa Ciências Sem Fronteiras. E lá, as minhas habilidades como escultor tradicional, escultor digital, modelador poligonal, rigger, todas essas habilidades foram aprimoradas nessa instituição, do nível que eu nem sonhava em poder atuar. Mas a melhor coisa que me aconteceu nessa instituição foi poder ampliar meu horizonte participando de eventos internacionais como foi o BFI Future Film Festival, que aconteceu em Londres, e principalmente o Animax, que era um evento da própria universidade, onde eu tive contato com pessoas da Disney, pessoas da Laika, pessoas da Valve, né? E tive acesso a, por exemplo, ver os props originais da Laika, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Lá eu também desenvolvi projetos de animação, como esse daqui, que questionava guerra, questionava poder, e foi muito bem recebido pela instituição esse projeto, e foi muito bem avaliado também. Mas nesse projeto eu ainda não sabia fazer mágica. Eu só vim aprender a fazer mágica quando eu pude integrar elementos fantásticos, elementos tridimensionais com audiovisual. E eu aprendi isso principalmente nesse projeto aí que vocês estão vendo, que era basicamente um comercial para uma feira das profissões que existe lá. E isso para mim foi assim surreal, porque era uma coisa que eu sempre queria fazer e finalmente estava fazendo. Mas para eu me tornar um profissional de verdade, eu tive que morrer e renascer. E esse renascimento, para mim, ele tem uma simbologia muito forte nesse projeto que me foi oferecido no final do intercâmbio, que foi poder trabalhar no Mission Control, nesse documentário que hoje está na Netflix, onde eu pude atuar como artista de efeitos visuais, desenvolvendo a modelagem da parte interna aí da nave da Apollo 13, como vocês podem ver aqui, né? Além de trabalhar com simulação de líquido, como essa parte aqui de tanque de oxigênio vazando, desse caso que aconteceu da Apollo 13, né? Que foi a missão da NASA que não deu certo. Foi uma experiência inacreditável e foi a primeira vez que eu tive o prazer de poder ver isso aqui. Meu nome nos créditos de uma produção como essa. Isso não tem preço. Foi algo incrível. E mais ou menos nessa mesma época eu tive uma revelação, que foi a revelação do que seria o meu TCC. Eu vinha já sendo orientado pelo professor Melo e também co-orientado pelo professor Clemilson e professor George, né? Além de ter contado com a participação do meu querido colega e quase irmão, Átila, que trabalhou junto comigo para o desenvolvimento desse meu TCC.
O Tchau, que era esse meu TCC, ele era uma instalação artística, que vocês podem ver que ele parece um jogo, né? Onde o usuário ele controlava esse personagem que vocês estão vendo, coletando umas caixas e ganhando pontos. Mas o Tchau ele não era um jogo, ele era muito mais do que isso. Ele fazia, o intuito do Tchau era fazer uma provocação ao usuário, né? Então, como vocês podem ver, o usuário ali ele recebia uns braceletes, no qual, à medida que o tempo passava, à medida que ele ia interagindo com o jogo que o Tchau se apresentava, esses braceletes ficavam cada vez mais pesados, até o ponto que depois de 60 segundos eles ficavam insuportáveis, tão pesados que o usuário não conseguia mais nem se mexer. E aí, isso, no final, revelava a minha intenção e a minha provocação, que era de perguntar ao usuário: quem está no controle de quê? É você que está no controle desse jogo, dessa aplicação? Ou é o jogo que te controla e te prende? E depois que foi concluída essa minha iniciação, eu finalizei meu TCC e me formei em bacharel em sistemas e mídias digitais. E retornei para a minha vida, só que já não mais como um estudante de mecânica industrial, mas sim um bacharel em sistemas e mídias digitais. E isso me abriu outras oportunidades, como foi quando se deu início à minha carreira profissional, né? O meu primeiro trabalho como bacharel foi poder trabalhar no Astrobaldo, uma série que foi idealizada pelo professor Neil Armstrong, e onde eu pude trabalhar com o Nereu e o Arthur, dois grandes artistas. E esse projeto para mim ele foi assim muito, muito importante, porque foi onde eu pude trabalhar por quase um ano num projeto de animação, onde eu pude atuar como animador, onde eu pude atuar como editor de vídeo, finalizador e às vezes até modelando uma coisinha ou outra. Então, assim, eu conheci pessoas que eu guardo pro resto da vida, pessoas que ainda hoje me ajudam a me tornar um artista melhor todos os dias. Então, eu tenho muita gratidão por esse período. Depois que o projeto do Astrobaldo acabou, eu recebi um convite que veio através da Cibele, que também é nossa aluna, ex-aluna aqui do curso, né? Hoje é egressa. E o convite veio através da pessoa dela para eu trabalhar nesse centro universitário. E nesse centro universitário eu desenvolvia essas peças que vocês estão vendo, além de peças animadas e peças em vídeo, né? E essas peças elas iam para as redes sociais, iam para o cinema local, iam para a televisão, então tinha uma grande gama de aplicação na equipe do Centro Universitário Uninta. E depois eu voltei para Fortaleza, depois de um ano, consegui essa oportunidade através da Juliane, onde eu atuei como videomaker do Grupo Alice. E lá eu desenvolvi vídeos para todos os estabelecimentos do grupo, Café Viriato, Forneria Coriolano, Alice's Buffet, enfim, todos os estabelecimentos do grupo, além de estabelecimentos externos, como foi o caso da Fortale e da Skyler também. Isso meio que resume toda a minha trajetória no curso, né? E aqui vocês podem ter uma noção geral da gama de trabalhos que eu consigo atuar hoje, né? Esse é um compilado dos meus trabalhos e vocês podem ver aqui um tanto de coisa que eu consigo atuar hoje graças a essa formação que eu tive em sistemas e mídias digitais. Sou muito grato ao curso por isso, porque eu sinto que eu tenho uma visão maior das coisas. É difícil ter um período da minha vida que eu não tenha nada para fazer, sempre aparece algum tipo de trabalho, sempre aparece algum convite, e eu sinto que isso se deve muito a essa formação que o curso me proporcionou, né? Então eu dou a mesma recomendação para vocês, que vocês valorizem essa formação interdisciplinar que vocês recebem no curso, que vocês percebam que isso vai dar uma visão mais ampla para vocês, que vai tornar vocês artistas e profissionais mais aptos ao nosso mercado de trabalho, que é tão volátil, né? Além disso, a minha recomendação também é que vocês valorizem todas as pessoas que passarem pelo SMD aí na formação de vocês, porque elas sejam professores, sejam colegas, elas vão ser a network de vocês no futuro. Então, se vocês forem pessoas confiáveis, pessoas que demonstram um bom trabalho, certamente isso vai valer a pena no futuro. E eu queria finalizar essa apresentação falando para vocês que os melhores artistas
e se não o melhor artista que eu conheço, né, que eu me inspiro, que é o Michelangelo, desculpa, o Da Vinci, Leonardo da Vinci, ele não era um artista plástico apenas, né? O Leonardo da Vinci, ele era engenheiro, ele estudava anatomia, então assim, ele era uma pessoa interdisciplinar e é um dos melhores artistas que a gente tem até hoje. Então, a minha mensagem para vocês é que vocês levem o exemplo dele para vocês, para a vida de vocês, e que vocês não se contentem com o ordinário, mas que vocês busquem o extraordinário. Eu vou ficando por aqui. Essas são as minhas redes sociais para quem quiser entrar em contato. E foi um prazer.